Olá, seja muito bem-vinda à Casa de Honra. Essa série se chama Escolhas que Geram Vida. No primeiro episódio você escutou sobre obediência, uma escolha que traz para a sua vida bênçãos. E hoje nós vamos falar sobre uma outra escolha super importante que também traz vida para você. É a escolha de dar a outra face. Talvez você esteja se perguntando, essa escolha é muito difícil, quase impraticável. Mas eu tenho hoje por objetivo ressignificar, esclarecer e mostrar que essa escolha é plenamente cabível dentro da tua rotina de vida se você tiver o estilo de vida de Cristo. E foi isso que Jesus fez quando ele, naquela época, para aquela sociedade, ele foi ressignificar algumas coisas em que o Deus bondoso, amoroso já havia percebido que as pessoas estavam se apegando mais à lei do que ao amor de Deus. Então, ao fazer essa releitura para aquela sociedade que estava valorizando a lei mais do que a graça, mais do que o amor ou do que a fé, o Senhor Jesus usou de comparação. Ele trazia alguns textos que faziam parte da lei que normatizava a sociedade daquela época e ele comparava o como as pessoas estavam enxergando a lei e o como será o melhor jeito de trazer a lei para perto do amor. Porque nós obedecemos sim aos mandamentos, nós obedecemos sim aquilo que a Bíblia nos fala, mas nós somos salvos pela graça. E por causa da graça, por gratidão ao que o Senhor Deus fez por nós, nós obedecemos. Então, quando o Senhor Jesus narrou essa expressão sobre dar a outra face, quando ele deu essa orientação, ele tinha ali o objetivo de mostrar que aquela lei ela precisava ter um significado mais profundo e mais linkado com o amor generoso de Deus por nós. Então, eu vou citar aqui o que foi dito por Jesus em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo para te tirar a túnica, dê-lhe também sua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Veja que coisa! O Senhor Jesus aqui, ele nos provoca a ter uma atitude surpreendente, inesperada. Talvez você ouça esse texto e se pergunte, isso é aplicável? Isso tem a ver com o nosso contexto? Isso é realizável? Ou talvez ainda você fale, olha, um dia, quem sabe, eu posso virar uma pessoa capaz de fazer isso, mas não agora. Isso não se aplica aos dias atuais, isso não se aplica ao modelo de vida que eu tenho hoje. A minha missão aqui é ressignificar, é desconstruir a percepção errada que você tem, talvez a compreensão equivocada sobre essa orientação de Jesus para nós. Sim, ela é plenamente cabível na minha e na sua vida. E eu vou começar essa jornada te explicando o que não significa dar a outra face. Dar a outra face não é sobre autodefesa em situação de perigo. Talvez você ache que não é aplicável para você, porque você pode estar pensando assim, não, se alguém for invadir minha casa, eu vou reagir. Não, se alguém me atacar buscando com violência contra mim ou contra minha família, eu preciso ter direito a me defender. Veja, dar a outra face não tem nenhuma relação com autodefesa. A Bíblia cita no livro de Lucas, capítulo 22, uma situação em que o Senhor Jesus estava despedindo os discípulos para que eles andassem pregando o Evangelho. E ele sabia que aquele caminho pelo qual eles iriam andar era um caminho hostil, um caminho perigoso, violento. E ali no versículo 36, ele orienta que eles levem a bolsa, que levem ali o alforje, que levem a espada, a capa, a comida. E que se eles não tivessem uma espada, até que vendessem sua capa para que tivesse uma espada para levar. Porque ele estava falando de um ambiente hostil, perigoso. Então o texto fala assim: eu agora os despeço, o que tiver bolsa, a tome, como também o alforje.
O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então, para uma situação hostil, aqui sim, a gente está vendo uma situação em que o Senhor Jesus cita a autodefesa contra o perigo. Uma outra situação também que é preciso esclarecer, que não diz respeito a dar a outra face, talvez você pense que isso tem a ver, mas não tem nenhuma relação. Dar a outra face não é sobre aceitar tudo sem se posicionar. Talvez você esteja dizendo aí, não, dar a outra face não é para mim, porque se uma pessoa fizer algo que ofende um direito meu, eu preciso me posicionar, explicar do que está acontecendo. Sim, você tem total direito a isso. No livro de João, capítulo 18, é possível ver o momento do julgamento de Jesus sendo narrado. E ali, mediante aquela situação de tensão, naquele momento em que ele estava passando pelo inquérito, várias perguntas sendo feitas, e ao responder, uma pessoa o agrediu em sua face. A Bíblia fala que ele foi esbofeteado. E prontamente após receber aquele ato de violência, o Senhor Jesus perguntou: o que eu falei de errado? Por que me bates? Por que me feres? Então, eu vou ler para você na íntegra o texto de João 18, 22 e 23, que você vai ver que dar a outra face não é sobre aceitar tudo sem se posicionar. O Senhor Jesus questionou ali porque ele era ser humano. E como ser humano, ele ali questionou. Então, o texto diz: e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam lhe deu uma bofetada. Assim é que você responde ao sumo sacerdote? Disse ele. E então Jesus lhe respondeu: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que tu me feres? Então o Senhor Jesus, ele ali se posicionou de que aquilo que ele estava falando não era razão para que ele fosse agredido daquela forma. Então, reforço, dar a outra face não significa autodefesa em situação de perigo e muito menos sobre aceitar tudo sem nos posicionar. Agora é hora de você ficar atento para ver se faz sentido para você o que significa dar a outra face. Veja, você vai ver que essa expressão ela pode ser desmistificada e ressignificada para que você coloque em prática uma orientação do Mestre Jesus. Dar a outra face é quando o Senhor quer te ensinar a não revidar um insulto ou agressão proposital para com a sua pessoa. Dar a outra face é o contrário daquilo que você recebeu. Se alguém te tratar com ódio, qual é a outra face do ódio? É o amor. Se alguém te tratar com raiva, com fúria, a outra face é a paz. Se alguém te tratar com grosseria, com ignorância, a outra face é o respeito. E se alguém te tratar com impaciência, hostilidade, dê a outra face, que é a cordialidade. Se alguém ainda te tratar com soberba, altivez e orgulho, dê a outra face, a humildade. Então, Romanos 12, 21 nos diz: não deixe te vencer pelo mal, vence o mal com o bem. A outra face significa que quando uma pessoa age de uma forma com você, ela está dando aquilo que ela tem. Agora, você tem a mesma face que ela? Se você tem a mesma face que ela, você responde um insulto com outro insulto. Você responde um grito com outro grito. Você responde uma hostilidade com outra hostilidade. A mesma face. Agora, se você tem outra face, se você tem a face de Cristo, você responde ódio com amor. Isso é dar a outra face. Quando você dá a outra face, não é sinal que você está sendo fraco. Dar a outra face é nobre, é forte. Poucos conseguem, poucos acertam com a orientação de Jesus e dão a outra face. É uma escolha que gera vidas. O normal, o que todo mundo faz, é responder à altura, é pagar na mesma moeda. Deu, levou. Mas quem segue a Jesus, não. Quem segue a Jesus, dá a outra face.
Dar a outra face quer dizer que Jesus quer tirar de nós o desejo de vingança, o desejo de que nenhuma situação pode ser deixado barato, nada pode passar despercebido e que todo erro tem que ser punido severamente na direção contrária, com a mesma medida com que você foi medido. Dar a outra face quer dizer que Jesus quer tirar de nós o desejo de vingança, aquela vontade ardente de pagar a pessoa com o mesmo mal que ela fez a nós, aquela vontade interna de que ela sinta a mesma dor que eu senti. Quando o Senhor Jesus diz para mim e para você, se alguém te ferir, dê a outra face, Ele está dizendo, não faça essa pessoa pagar esse preço pelas suas próprias mãos, pela força de vingança, pelo desejo de ver o sofrimento alheio. Limpa teu coração desse mal. A Bíblia nos fala em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Quando você aprende que isso aqui tem sentido para você, você não deixa a ira fazer morada no seu coração, você não alimenta a vingança, você acredita que a sua vingança vem do Senhor. Ele sabe o amanhã como hoje, Ele sabe como conduzir essa situação, Ele não precisa de você para isso, você precisa do Senhor para isso. Ele sabe o que é melhor para você. O cristão não reage o mal com o mal, não busca vingança. E Jesus nos ensinou desde cedo o não à comunicação. O cristão não reage o mal com o mal. Ele não busca vingança. E Jesus nos ensinou, Ele disse não à violência emocional. Quando o Senhor Jesus nos ensina isso, Ele está querendo que você não prolongue um sofrimento. Imagina que uma pessoa te aborreceu, falou uma coisa que te chateou, uma exposição desnecessária, uma injustiça, uma mentira, algo para te ofender, premeditado. E aí você não entende que essa passagem bíblica, que essa orientação sirva para você. Então você vai agir da seguinte forma: você vai pagar na mesma moeda, bloquear essa pessoa nas redes sociais, começar a postar indiretas ou até diretas no seu status, no seu story. Você vai começar a falar mal dessa pessoa para as pessoas próximas, vai cortar relacionamento com os familiares dela. Talvez se você trabalhar no mesmo ambiente que essa pessoa, você vai até pensar em mudar de emprego. Você vai começar a pensar em processá-la. Você vai contratar um advogado, vai perder o seu sono, vai começar a tomar remédio para dormir e esse estresse vai durar por anos na sua vida. Agora, se você entende o que é dar a outra face e passa por uma situação como essa, onde a pessoa te faz uma injúria, te faz um desgaste, te faz uma injustiça com as palavras, e você entende o dar a outra face, você deixa passar barato. E quando você faz isso, você sabe o que acontece? É um fenômeno. Você confunde a cabeça desse opositor. Ele pensa, como que eu falei isso? A pessoa nem reagiu. E aí você desconversa, você vira a página, você não revida. E essa pessoa simplesmente ela desiste de investir nesse estrago, nesse desgaste. Porque ele sabe que não pode te abalar emocionalmente. Veja, é uma saída inteligente. O Senhor Jesus sabia o que ele estava falando. Porque você pode ter passado por bobo ali. Nossa, eu perdi minha honra nesse dia. Mas você não perdeu 5 anos se estressando, brigando e processando e tomando remédio para dormir. Então, quando isso acontece, você pode naquele dia ter passado por bobo ou perdido seu orgulho. Mas você não perdeu sua paz. Você simplesmente deu a outra face. Isso é nobre, isso é forte e poucos conseguem fazer isso. O cristão reage com perdão. Ele entende a nobreza do que o Senhor Jesus ensinou, dar a outra face. Ele sabe que essa é uma escolha que gera vida e confunde o agressor. É um grande desafio, né? Nós sabemos disso.
Mas o grande desafio é desenvolver um espírito que não se ofende por qualquer coisa, que não guarda o ressentimento nem a raiz de amargura. Fuja de ter o seu coração com essa raiz de amargura. Não faça com as pessoas a terapia do desprezo. Não faça com as pessoas o ódio e o silêncio. Dê para as pessoas a outra face. Apesar de em algum momento você ter sido ofendido, você pode sim. E com a ajuda de Deus você vai conseguir dar a outra face. Talvez você esteja falando, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho essa capacidade. E é verdade, você não tem, eu não tenho. Por si só não temos, mas nós temos a ajuda do alto. Você precisou de fé para acreditar em Deus, porque não o vê. Você precisou de fé para aceitar o Senhor Jesus na sua vida, porque isso é lutar contra as circunstâncias. Você precisou de fé para amar o próximo, porque o ser humano por si só ele é egoísta. Você precisa de fé para aprender a dar a outra face, aprender a vencer aquilo que por você mesmo você quer fazer, mas que você sabe que o mais inteligente é seguir a orientação do Mestre. Em Mateus capítulo 3, nós temos o cenário em que Jesus já havia sido batizado, ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, ele havia sido tentado pelo inimigo no deserto e ele havia começado a pregar o arrependimento porque o reino de Deus era chegado. Nessa circunstância, ele percorreu a Galileia, ensinando, curando, fazendo milagres e pregando o reino. Em Mateus, no capítulo 5, ele começa então a fazer o Sermão da Montanha e ali falar sobre coisas que nos fazem felizes e bem-aventurados. Nesse contexto, o Senhor Jesus narra inúmeras coisas que fazem total sentido com a orientação que ao final ele fala sobre dar a outra face. Ali ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois, quando injuriados e perseguidos forem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Reparem, muitas atitudes aqui traduzem o que é dar a outra face. Dar a outra face é ser manso, misericordioso, limpo de coração e conseguir entender perseguições e injustiças, porque você se põe numa posição acima disso. Ainda no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus fala, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então a orientação do Mestre, ele diz realmente que a gente precisa ter uma face diferente da face do nosso agressor. É importante que você saiba que o Senhor Jesus, ele nos ensinou a fazer as escolhas que gerem vida. Ainda no livro de Mateus, no capítulo seguinte, o capítulo 6, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E nessa oração, que é muito conhecida, quando ele diz no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o Senhor nos ensina a convidar Deus para dominar sobre o nosso comportamento, para que possamos fazer as escolhas que geram vida. Se você por você mesmo não daria outra face, faça isso, porque o Senhor espera isso de você, porque Ele sabe que isso é melhor para você. Não caia em provocações, não retorne agressões, não busque vingança, não gaste energia com o que não agrada ao Senhor. Seja manso, perdoador, releve o mal, diminua o seu orgulho e vença o mal com o bem. Dê a outra face. Tchau, tchau.